O mangá de Jujutsu Kaisen envolve um grande mistério em torno ainda da restrição celestial, mesmo abordando esse tema de forma bem coesa através de personagens como Toji, Maki e Muta. Isso porque Ryomen Sukuna parece incorporar essa afinidade em seu estilo de combate, e o mesmo ocorre de forma igualmente enigmática com Yuji Itadori. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre essa possível restrição celestial que existe entre Itadori e Sukuna. Será que existe um contexto? Será que existe uma forma explicativa sobre como o Itadori e o Sukuna meio que brincam nesse movimento de uma forma que foi apresentado para nós, principalmente na restrição da Maki e também do Toji? É o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. Então, você se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando, faz com que a plataforma divulgue ainda mais os nossos conteúdos pelo YouTube. E assim, você deixando o seu like, faz com que a gente consiga ser ainda mais alcançado lá no Hypado. A gente vai engajando, vai trazendo mais pessoas pro canal. Então deixa seu like que fortalece pra caramba. Como nós temos acompanhado no mangá de Jujutsu Kaisen, o Yuji tem conseguido alguns aspectos das habilidades do Sukuna. A gente tem visto isso desde o capítulo 12, desde quando ali o Gojo falou não falou, né, mas que ele pensou que o Itadori iria conseguir gravar as técnicas do Sukuna em sua alma. Só que a gente não imaginava que o Itadori poderia gravar até mesmo outras técnicas e ter facilidades com essas técnicas por causa do Sukuna ter conseguido utilizar isso em seu corpo. Principalmente a energia reversa, o uso ali da técnica de reversão para que o Itadori conseguisse lutar até mesmo contra o Sukuna e estar vivo durante mais de 20 capítulos que ele já está no combate. No próximo, se eu não me engano, no próximo capítulo já vai formar 20 capítulos que o Itadori está lutando contra o Rei das Maldições. Então dessa forma o Itadori conseguiu aprender a utilizar a energia reversa, aprender a utilizar a técnica de reversão, porque uma coisa é aprender a manipular a energia reversa e outra coisa é aprender a técnica de reversão, que é para curar ali o seu corpo, para curar ali as partes feridas de um combate. O Itadori também agora consegue utilizar o desmantelar, ele já conseguiu utilizar ali o desmantelar para gerar um dano específico e agora ele pode gerar um dano com uma restrição de alvo. Ele simplesmente faz o percurso do dano e elimina o lugar, corta o lugar exato que ele quer. É um contraste bem diferente do Sukuna, porque o Sukuna não tá nem aí pra nada, então ele simplesmente corta tudo que quiser. No caso, o Itadori, ele faz o caminho certo para que seu corte funcione. E é questão de tempo para que o Yuji consiga uma expansão de domínio. Como nós vemos, o Kusakabe já ensinou tudo sobre barreiras para o Yuji e dessa forma o Itadori tem evoluído ainda mais sobre os seus poderes e sobre suas habilidades. Mas, como nós sabemos, ainda existe um grande mistério envolvendo ao personagem, que é a sua conexão com uma possível restrição celestial. Por que eu tô falando sobre isso? Porque como nós sabemos, o Sukuna nasceu como um gêmeo e decidiu devorar o seu irmão para rejeitar esse destino. Nós entendemos em Jujutsu Kaisen que gêmeos são identificados pelo mundo Jujutsu como um só. É uma alma dividida ali em dois corpos. Então, os gêmeos têm ali um aspecto bem diferenciado que nós não sabemos o total do potencial. Como a gente tinha a Mai e a Maki, mas a Mai não queria se tornar uma feiticeira Jujutsu, a gente não viu um total potencial do que gêmeos podem realizar no mundo ali através das batalhas, do combate, porque simplesmente a Mai não queria seguir por essa jornada, não queria seguir por esse caminho. Então, ao mesmo tempo que a gente ficou com essa ideia, com essa possível, na verdade, com esse possível potencial
inicial entre as personagens, nós observamos o Sukuna dizendo que rejeitou o seu destino de se tornar um gêmeo e dessa forma devorou o seu irmão estando ainda na barriga da sua mãe. Então o Sukuna ele tem esse aspecto e essa ideia, e nós não sabemos se todo gêmeo com poder amaldiçoado já nasce um dos dois com uma restrição celestial. E esse é o grande problema, porque mesmo o Sukuna usando a energia amaldiçoada, já tem alguns capítulos que o Rei das Maldições está usando as partículas invisíveis contra os seus adversários. A gente está observando isso acontecendo já há algum tempo. Ele começa a utilizar essa forma meio estranha, de forma até mesmo ali que a gente fica pensando, ué, mas que raios que é isso? É na batalha contra Yorusu. A gente observa a Maki explicando isso na sua batalha contra o Naoya, que ela agora consegue enxergar essas partículas invisíveis que antes ela não conseguia ver. E através dessas partículas invisíveis, ela consegue meio que se locomover no ar, pular sobre o ar e até mesmo desviar a sua trajetória estando no ar. É igual o Kratos. Sabe o Kratos no God of War, que ele dá o duplo pulo? Então, é igual o Kratos ali. O ponto é que a Maki não tinha esse acesso até conseguir entender como estava funcionando a restrição celestial por completo. Quando a Mai leva sua energia amaldiçoada, leva toda a sua energia amaldiçoada, e a Maki é levada ali ao seu extremo, treinando com o Summon Man para aprender um pouco mais sobre suas habilidades. Só que dessa maneira, o Sukuna já vem utilizando este mesmo poder, essa mesma situação há algum tempo. E a gente pode observar que ele usou esse artifício contra a Maki e agora voltou a usar isso contra o Todou e também contra o Itadori. Nós não sabemos do que se trata desse ponto do Sukuna, mas nós ainda não temos a explicação sobre os olhos sobressalentes do Rei das Maldições. Nós temos ali a explicação sobre a segunda boca, sobre os 4 braços, nós também temos algumas explicações sobre o corpo do Sukuna, mas nós ainda não temos a explicação sobre os 4 olhos do Rei das Maldições. Isso pode ser algo muito importante para a gente entender um pouco mais se existe ou não uma restrição celestial aqui. E como vimos lá na batalha da Maki contra o Naoya, as partículas invisíveis são só visíveis para aqueles que possuem a restrição celestial do tipo da Maki e também do tipo do Toji, que é aquele tipo de restrição que faz com que o feiticeiro fique sem energia amaldiçoada. No mundo Jujutsu, esse feiticeiro se torna alguém invisível, alguém que consegue se locomover em velocidade de Mach 3, Mach 4, sem ter energia amaldiçoada. No combate contra o feiticeiro, ele se torna invisível. Só que de alguma forma, o Sukuna conseguiu ter acesso a essas partículas e nós não sabemos o porquê, nós não sabemos ali a forma como o Sukuna conseguiu ter acesso a esse tipo de poder. Se foi através de assimilar o seu irmão, se é através dos seus 4 olhos, nós não entendemos como o Rei das Maldições consegue fazer isso. Só que não é só o Sukuna que tem aspectos sobre essa restrição celestial parecida com o Toji e a Maki. O Itadori também tem. Desde o começo do mangá, nós vemos o Yuji tendo feitos sobre humanos tão fortes quanto a Maki antiga. Tão fortes ali quanto a Maki, que estava sem a pele queimada, com o cabelo maior e também ali utilizando óculos. O Itadori simplesmente lança uma bola de arremesso de peso como se fosse uma bola de beisebol. E simplesmente ele afunda a trave com este arremesso. O Itadori, se não tivesse a trave ali para impedir o seu arremesso, ele teria destruído o prédio da escola que estava atrás com a bola de ferro de arremesso. E é um feito absurdo por um poder tão sem igual assim, que ele nem tinha a capacidade, nem sabia o que era energia amaldiçoada. E quando já sabia, o Yuji aguentou a marretada gigantesca do Higuruma apenas com sua força física.
Mesmo o Higuruma não tendo tanta experiência de combate, não tendo tanta experiência de batalha, o Higuruma percebeu que existia algo diferente no Itadori, que sua força física não era normal, que aguentar uma marretada dessa e não ser amassado no primeiro ataque é algo surreal. Então ainda precisa de uma explicação sobre como essa força física do Itadori é sobre-humana e até mesmo sendo ainda mais fortalecida na forma ali do combate utilizando o Jujutsu. E tudo fica ainda mais complexo quando nós observamos que, por tabela, o Itadori é filho da alma do Sukuna também, já que pro próprio mundo Jujutsu, o Sukuna e o Jin são a mesma pessoa. E se o Itadori ele é filho da alma do Sukuna, isso quer dizer que o Itadori tem os mesmos aspectos do Rei das Maldições. Pode carregar as mesmas características. Não quer dizer que ele vai carregar a técnica inata. Não quer dizer que ele vai carregar ali os poderes do Rei das Maldições. Mas, se a gente observar que o Itadori teve o seu corpo geneticamente, biologicamente modificado pelo Kenjaku para suportar e aguentar um dedo do Sukuna desde o seu nascimento, lá ele, isso pode ser que o Itadori tenha um contexto bem interessante de se desenvolver, de ter um poder ali de uma forma bem interessante para trazer mais habilidades e mais trechos de uma forma realmente para que a gente consiga ver esse poder evoluindo. Porque eu não consigo enxergar, não consigo ver esse poder, essa força sobre-humana do Itadori ser algo completamente à toa, ser de um jeito ali completamente à toa. Ah, é só uma super força. Não é só uma super força. A gente tem ali uma super força causada pelo mundo Jujutsu, pelo poder Jujutsu, como a gente pode ver até mesmo o Aoi todo sendo um trator, mas nada se compara ao Itadori, a forma como o Itadori consegue fazer sem utilizar energia amaldiçoada. E ao mesmo tempo, quando o Sukuna ele começa a saltar pelo ar lutando contra a Maki. O que significa isso? O que é essa questão? Será que nós temos realmente uma ligação, um paralelo envolvendo a restrição celestial com ali do jeito da Maki e também do Toji com esses dois personagens? Ou até mesmo um aspecto que mistura as restrições celestial que pode ter ali com uma forma ali do Muta? Então a gente ainda tem um certo mistério envolvendo o Sukuna e o Itadori e também com a restrição celestial. Como eu falei pra vocês na abertura do vídeo, por mais que as restrições sejam bem trabalhadas no Toji, na Maki e no Muta, parece que o Gege ainda está querendo trabalhar alguma coisa a mais com o Itadori e também com o Sukuna. Eu fico pensando o que Gege Akutami ainda pode fazer em relação a isso. Será que alguém com energia amaldiçoada também pode ver as partículas invisíveis? Será que esse é um processo que o Yuji Itadori está aprendendo e aprimorando ainda mais? O Yuji agora está com a mesma íris que o Sukuna tem depois de utilizar o primeiro Kokuzen. Então nós não sabemos o que o Itadori pode conseguir através dessa visualização. E como o Sukuna faz isso? Como o Sukuna tem acesso às partículas? Será que é por causa dos 4 olhos que ele tem? Será que é por causa dessa íris? Será que ele teve alguma assimilação, alguma situação? Porque parece também que nem mesmo ele entende o que é esse processo. Porque dá a entender que isso é uma forma tão automática para o Sukuna, que ele consegue fazer essas coisas de forma tão automática, que ele nem mesmo pode perceber ou processar que as pessoas ao seu redor não conseguem também fazer essa mesma manifestação. Para o Todou, para o Chozo, todas essas movimentações são movimentações que são fisicamente impossíveis. E o Sukuna só consegue fazer isso porque ele provavelmente está enxergando essas partículas invisíveis. Esses são mistérios que eu espero que Gege Akutami venha a responder futuramente. Não deixe tanto ali o Sukuna quanto também o Itadori meio que deixado ali de lado, que não consiga realmente responder essas questões sobre os personagens, mas que vá com tudo para esclarecer esses pontos sobre o Yuji e também sobre o Sukuna. Não dá para deixar o Sukuna pulando no ar como se fosse nada, como se fosse simplesmente ali algo como Kratos em God of War. Não é mesmo?